Oi, gente! Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo desse canal, mais um vídeo dessa semana pré-ENEM. E só lembrando, né, gente, antes mesmo de começar o vídeo, caso você queira, precise, né, de uma revisão de redação, de temas de redação, revisão de história, vou deixar todas as playlists do canal aqui na descrição do vídeo. Eu fiz uma playlist com 10 vídeos pra ver na véspera do ENEM, então caso você queira revisar, vou deixar ela aqui também. E é isso, gente, como vocês podem ver pelo título do vídeo, o assunto de hoje é um assunto polêmico, é um assunto forte, mas eu acho que é um assunto importante, né, gente? Porque assim, quem consegue fazer o ENEM inteiro? Ninguém. Então hoje nós vamos entender como chutar questões do ENEM em último caso, né, gente? O ideal sempre é fazer a questão corretamente, mas verdades são verdades. Nem todas as questões a gente vai saber fazer. É impossível saber fazer tudo. Então eu vou trazer aqui algumas técnicas para vocês conseguirem não só fazer as questões mais rápido, mas também para vocês saberem lidar com as questões que a gente não sabe, porque, né, a gente não vai saber tudo. Você não vai saber fazer tudo e o segredo é tentar fazer o melhor com as informações que a gente tem. Porque realmente, existem questões que a gente sabe fazer, existem questões que a gente lembra vagamente que já estudou isso um dia, mas não sabe fazer. Agora existem questões que você olha e fala, não tem a mínima ideia do que se trata. E a gente vai aprender a lidar com esse tipo de coisa, entendeu? Primeiramente, né, a primeira dica que é a mais importante, então eu vou deixar ela aqui primeiro e vou falar ela ao longo do vídeo é: nunca, jamais, sob nenhuma circunstância, chute uma questão sem ler. Eu entendo que assim, tem muita gente que às vezes tá faltando 10 minutos pra terminar a prova, então você tem que marcar X em qualquer lugar. Mas o ideal é que você, mesmo quando você for chutar, que você leia a questão, pra você chutar com consciência, pra você não dar tiro no escuro. O ideal é isso, é conseguir pelo menos ler o enunciado de todas as questões do ENEM. Essa é a nossa meta, porque fazer todas realmente é muito difícil. Eu pelo menos não consigo fazer todas as questões dos 2 dias. Então, o ideal é isso, é não chutar a questão sem ler. Outra dica é você procurar por pistas no enunciado, no texto de apoio, nas referências, principalmente na prova de humanas e de linguagens. Porque nessas questões, né, que tem aqueles textos longos, ou então que tem citações, quando tem um texto e tem a referência em letrinhas miúdas falando de qual livro foi tirado, qual autor que falou isso e tudo mais, muitas vezes esses textos trazem algumas pistas pra gente, né? Então, por exemplo, eu já vi isso em várias questões do ENEM. Às vezes tá lá um trecho falando sobre violência. Aí o título do livro no qual esse trecho foi publicado é 1964, ditadura militar, entendeu? Então, um exemplo bem bobo, mas muitas vezes a referência de onde o texto foi tirado, ou então o próprio texto, já dão algumas dicas de qual período histórico que se trata, de qual matéria que a questão tá se referindo e tudo mais. Outra dica também é ver se a alternativa não se contradiz nela mesma, e isso é muito bom, porque quando a alternativa já se contradiz, a gente já pode eliminar ela logo de cara. Então, prestar atenção, porque mesmo se o assunto não te parecer familiar, muitas vezes, lendo a alternativa com atenção, a gente consegue entender quando uma informação já se contradiz, ou quando algo é absurdo. Então, é muito interessante, principalmente nas provas, nas questões mais longas, né, de linguagens, de humanas, às vezes até na prova de ciências da natureza, quando existem coisas absurdas, entendeu? Um negócio absurdo, um negócio antiético, um negócio louco, aí a gente já elimina, sabe? Então, por exemplo, um exemplo bem tosco, mas só pra vocês entenderem o que eu tô querendo dizer. Se tem uma questão lá falando sobre a Primavera Árabe e tem uma alternativa falando a necessidade de matar a população para ajudar o governo a se manter, absurdo isso, né? Então, já elimina essa alternativa. Só um exemplo bobo, mas é pra vocês entenderem mesmo. Outra dica também, principalmente pra ciências exatas, pra prova de matemática, é ver quais informações mais se repetem nas alternativas. Porque, pessoal, quando uma informação se repete mais vezes, geralmente é porque ela tá correta e a questão tá querendo ver se você vai cair numa pegadinha ou não. E isso é muito óbvio, principalmente nas questões de verdadeiro ou falso. Vamos fazer um exemplo. Uma questão lá que você tem que marcar V ou F tantas vezes. Se a primeira frase tem 3 alternativas falando que é verdadeira e 2 falando que é falsa, provavelmente ela é verdadeira, né? Porque a questão não quer que você já elimine 3 logo de cara. Agora, se a segunda alternativa, se quase todas são falsas e só uma é verdadeira, provavelmente a segunda frase é falsa. Então, pelas alternativas que mais se repetem, a gente consegue perceber um padrão. Outra dica boa para ciências humanas, principalmente, é tomar cuidado com palavras fortes demais. Então, assim, alternativas onde fala sempre, nunca, de todas as formas, todas as vezes, essas palavras que não abrem margem para exceção, geralmente são erradas, principalmente em ciências humanas, que não é uma ciência exata. Em matemática, realmente, 1 mais 1 nunca vai ser
ser igual a 3. 1 mais 1 sempre vai ser igual a 2. Mas agora falar que, sei lá, durante a Segunda Guerra Mundial a Alemanha sempre esteve em desvantagem? Tá complicado afirmar isso, né? Nunca, em nenhum momento, houve uma vantagem da Alemanha sobre os demais? Houve sim. Então, quando tiver uma alternativa falando sempre, nunca, todas as vezes, obrigatoriamente, prefira alternativas com palavras mais fracas. Por exemplo, na maioria das vezes. Na maioria das vezes, abre margem para negociação. Então, fuja dessas palavras muito excludentes e prefira as palavras mais gerais. E também falando em coisa mais geral, quando você tiver em dúvida entre duas alternativas, escolha a alternativa mais geral, a mais abrangente de todas. Por quê? Principalmente em ciências humanas, gente, eu confesso, eu acho isso um saco. Mas ciência humana, querendo ou não, não é uma coisa exata, né? Então, muitas vezes, as questões de ciências humanas, principalmente, tem mais de uma alternativa correta. Isso acontece sim. Só que aí a gente tem que escolher qual alternativa responde melhor a pergunta. Então, por exemplo, né, inventando aqui uma questão fictícia na minha cabeça, o fator mais importante para a decadência da Alemanha depois do Tratado de Versalhes foi impedir que a Alemanha pudesse ter um exército, fazer a Alemanha pagar muitas dívidas, fazer com que a Alemanha tivesse seu território reduzido. Todas essas coisas aconteceram com o Tratado de Versalhes. Mas agora, qual delas que foi a mais importante para a decadência da Alemanha? Então, muitas vezes, mais de uma alternativa tem informações corretas, mas são informações que não respondem a pergunta proposta. Então, isso é uma coisa chata. E uma coisa que pode ajudar é justamente a gente procurar qual que é a alternativa mais geral. Um exemplo muito legal foi uma questão que Humberto Manarino, meu amigo, colocou num vídeo dele. Ele tem um vídeo ótimo, eu vou deixar na descrição, com dicas para chutar as questões de matemática ou então para fazer as questões de matemática do Enem sem você saber a matéria. E ele usou o exemplo de uma questão de linguagens que era sobre uma exposição de arte. E aí a gente ficava em dúvida entre duas alternativas. Uma falando que a exposição era lúdica e permitia a interação do público, e outra falando um negócio assim muito complexo sobre socialização e sobre a importância da sociedade, sobre a criança, sobre um negócio muito complicado. Nesse caso, a alternativa mais geral, mais abrangente, tem mais chance de estar correta. Então, no caso daquela questão que ele usou de exemplo, era de fato a alternativa correta. Então, muitas vezes, né, as questões, principalmente humanas, viajam muito na maionese, fazem uns negócios muito loucos, umas teorias muito loucas, e é preferível, caso você esteja em dúvida entre duas alternativas, marcar a alternativa mais geral, mais abrangente. Agora, outra dica que eu uso é em último caso, sabe, gente? Se você tiver 2 minutos faltando na prova e realmente precisar chutar uma questão sem ler a alternativa, ok, aí você faz isso. Mas, geralmente, né, as provas do Enem geralmente têm um certo padrão de quantidade de alternativas. O que isso significa? Que no Enem é parecido o número de questões que a alternativa certa é A, que a alternativa certa é B, que a alternativa certa é C. Então, se você estiver realmente no desespero, uma dica é você voltar pro início da prova, né, de humanas, de linguagens, enfim, e ver, quantas alternativas eu marquei A, quantas alternativas marquei B, quantas C e quantas D. Às vezes você marcou 8A, 5C, 3D e 7B, então a D tá em desvantagem. Provavelmente a D que deve ser a resposta. Então isso é uma dica assim, é uma dica boba, porque assim, nada garante que vai ser isso mesmo, né? É uma dica realmente de chute mesmo. Então por isso que eu falo pra usar em último caso. E por fim, algumas dicas pra chutar na prova de matemática. Dicas que eu peguei do vídeo do Humberto, eu vou deixar o link na descrição, caso vocês queiram saber isso tudo com mais detalhes, né? Algumas dicas que ele deixou lá no vídeo que eu achei muito interessante foram: primeiramente, quando a resposta, né, quando as alternativas forem só números, eliminar o menor e o maior. Então, por exemplo, a questão é: Débora foi na feira, comprou sei lá quantas coisas, quantos reais vão sobrar? Se a alternativa A é 10, a alternativa B é 20, a alternativa C é 25 e a alternativa D é 70, o ideal é você eliminar a primeira e a última, né, o número mais alto e o número mais baixo. Porque, por exemplo, gente, se existem alternativas de 20 e 25, por que o 10 estaria correto e por que o 70 estaria correto, né? Provavelmente a questão colocou números próximos porque a resposta deve ser ou 20 ou 25, né? Já que são números próximos uns dos outros. Justamente porque caso você caia numa pegadinha, você erra a questão. Então sempre dê preferência, quando a resposta é só número, para números que estão próximos entre si. Elimina o maior e o menor. E eliminar também os números que estão muito afastados das demais alternativas, né? Igual eu mencionei, gente, se as alternativas são 10, 20, 25, 70,
o 70 tá muito distante, então provavelmente o 70 não é a resposta, né? Se 70 fosse a resposta, teria uma alternativa com 72, por exemplo, pra te enganar caso você caia na pegadinha. Então, elimina os números que estão muito distantes e elimine também o menor e o maior número. E outra dica só pra finalizar esse vídeo é, caso você esteja com pouco tempo ou caso você não saiba a matéria, uma forma de resolver as questões de matemática com muito mais velocidade é você testar as alternativas ao invés de começar a conta do zero. Então assim, gente, por exemplo, vou inventar uma questão muito besta, mas é pra vocês entenderem. Débora comprou uma geladeira de R$1.000, porém, no salário de Débora sobram apenas R$250 por mês para poder pagar a geladeira. Em quantas parcelas a Débora vai precisar dividir a geladeira para ela conseguir pagar apenas R$250 por mês e quitar a geladeira? Claro que você pode fazer, né, a conta 1.000 dividido por 250 e você vai encontrar. Mas caso seja uma questão mais complicada, você pode já ir direto nas alternativas. Então, por exemplo, cada parcela vai ter que ser de R$250, né? Alternativa A, 3 parcelas. Alternativa B, 4 parcelas. Alternativa C, 5 parcelas. Alternativa D, 10 parcelas. A gente já elimina o menor e a maior. Sobra o quê? Sobra 4 e sobra 5, né? Que são números até próximos. Então, ao invés de fazer as contas, a gente pode testar. 250 vezes 5 dá o quê? 1.250. Não, isso é mais do que o valor da geladeira, então não vai ser essa a resposta. 250 vezes 4 parcelas dá exatamente R$1.000. Então é a resposta correta. Claro que nesse exemplo que eu dei, a questão é muito simples, né? Porque eu mesmo inventei. Mas quando a questão é mais complexa, quando o número é um número quebrado, às vezes fica mais fácil a gente já testar diretamente a alternativa do que a gente fazer toda a conta do zero, né? Então essa é a última dica que eu vou deixar pra vocês para as questões de matemática. E assim, gente, infelizmente, né, a gente tem que passar por essas situações porque a matéria do Enem é muito extensa, são muitas disciplinas e tudo mais, mas, pessoal, acima de tudo é importante que a gente mantenha a calma e que a gente tenha consciência de que a gente vai errar a questão, a gente não vai conseguir acertar 100% da prova, todo mundo tá tendo dúvida igual a gente, todo mundo tá desesperado igual a gente, a maior parte das pessoas vai ter que chutar uma questão ou outra, vai ter que chutar algumas questões, vai ter que fazer várias questões sem ler, lendo só a parte de baixo do enunciado primeiro, que inclusive é outra dica, né, porque facilita muito você ler o final do enunciado antes de ler o texto base. Enfim, isso acontece com todo mundo, sabe? Não é exclusividade sua, você não é a única pessoa que não consegue fazer 90 questões de redação de uma vez só. A prova é muito, o tempo é grande, mas não é suficiente pra fazer isso tudo. Então, acima de tudo, manter a calma, porque assim, querendo ou não, pode ser que você não tenha estudado desde o início do ano, mas você estudou, você se esforçou, você tá correndo atrás e é o seu momento de colher os frutos do seu trabalho. Então, mesmo que você tenha que chutar na prova, mesmo que você tenha que usar uma técnica dessas, não perca confiança em você mesmo, mantenha a calma. Isso acontece com todo mundo, eu mesma já chutei questão demais na minha vida, isso é normal. E também, né, gente, pra deixar o agradecimento pra você que assistiu o vídeo até aqui, pra você que tá acompanhando esses vídeos da semana pré-ENEM. Quinta-feira teremos o último vídeo antes do ENEM e é óbvio, né, gente, no dia do ENEM vou fazer uma live no meu Instagram, então já sigam o Instagram, @dedaladim, pra vocês verem o que vai acontecer, verem os meus comentários na prova, vai ter vídeo aqui no canal também. E é isso, gente. Por favor, deixem o like no vídeo, compartilhem o vídeo, porque isso me ajuda muito a divulgar o meu trabalho. E eu espero que vocês tenham gostado. Vou deixar mais vídeos na descrição, vou deixar o vídeo do Humberto também. E muito obrigada pela paciência. Um beijo e até o próximo vídeo.